Olá a todos, espero que tudo esteja bem. O assunto morte sempre desafiou a humanidade. É evitado por uns e objeto de reflexão de outros. Montaigne é um daqueles que se debruçou sobre esse tema e o encarou de frente. Michel de Montaigne, escritor e filósofo francês do século XVI, é considerado um dos criadores do ensaio, gênero textual onde o autor coloca suas opiniões e faz reflexões de uma forma mais descontraída. Montaigne se utiliza dos ensaios para discorrer sobre inúmeros assuntos. Um de seus ensaios mais famosos é que filosofar é aprender a morrer, que se encontra nessa seleção de ensaios dele, publicada pela editora Penguin em parceria com a Companhia das Letras. Nesse texto, Montaigne faz reflexões sobre a morte e de como se comportar para morrer bem. Ele aborda o tema morte sob vários ângulos, falando de sua inevitabilidade e imprevisibilidade, e que nós devemos pensar mais nela para perdermos o medo que ela nos causa. O ensaio é cheio de citações, principalmente de filósofos latinos, e começa mencionando Cícero, que afirmava que filosofar não é outra coisa senão preparar-se para a morte. Montaigne fala que muitas pessoas preferem não pensar na morte, mas ele, ao contrário, faz várias reflexões sobre ela. Se pergunta: quantos modos de surpreender tem a morte? E cita Horácio, que diz: jamais o homem se protege o suficiente, de hora em hora, do perigo a evitar. E começa a dar exemplos de mortes aparentemente absurdas. Fala de pessoas que foram atropeladas por porcos, fala de Ésquilo, o poeta trágico grego, que teria sido atingido por uma carapaça de tartaruga que escapou das garras de uma águia. Quando Ésquilo estava preocupado por conta de uma profecia com a queda de uma casa. Foi uma casa que caiu, mas foi a casa de uma tartaruga. Fala de uma pessoa que morreu por causa de uma semente de uva e de outra ainda por ter se arranhado com um pente. Isso me lembra a história de um jovem aqui no Brasil há alguns anos que morreu absurdamente no dia de seu casamento por causa de uma taça que quebrou no seu bolso e cortou a sua veia femoral. Por causa dessas mortes, Montaigne indaga: com esses exemplos tão frequentes e tão triviais nos passando diante dos olhos, como é possível conseguirmos nos desfazer do pensamento da morte e que a cada instante não nos pareça que ela nos agarra pela gola? Montaigne diz que é preciso se preparar para a morte. Ele sugere que não a tratemos como estranha, e sim que a tenhamos sempre presente para nos acostumarmos a ela, porque assim a gente se fortalece e lidamos melhor com ela, a domesticamos. Montaigne fala: não nos deixemos arrastar tão fortemente pelo prazer que, por vezes, não nos volte à memória de quantos modos essa nossa alegria está na mira da morte e por quantos golpes ela nos ameaça. Assim faziam os egípcios, que no meio de seus festins e entre seus melhores banquetes mandavam vir a anatomia seca, ou seja, a múmia de um homem para servir de advertência aos convivas. A presença da anatomia seca, da múmia, é como os vanitas, que são caveiras e outras imagens nas pinturas flamengas, que lembram a brevidade da vida em contraste com os prazeres e as vaidades. Diz ainda:
É incerto onde a morte nos espera, aguardemo-la em toda parte. Meditar previamente sobre a morte é meditar previamente sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a se subjugar. Não há nenhum mal na vida para aquele que bem compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer liberta-nos de toda sujeição e imposição. Montaigne parece obcecado pela morte. Ele fala que nada ocupou tanto o seu tempo como os seus pensamentos sobre a morte, que não há outra coisa pela qual ele busque se informar tanto e com tanto gosto como da morte dos homens. Como se comportaram no momento da morte, o que disseram, que expressões tiveram no instante final. Afirma que quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. Talvez ele queira dizer que temer, não pensar na morte, é mais sofrido do que admiti-la e tratá-la com naturalidade. A morte, para ele, é parte da gente, e fugir dela é como fugir de nós mesmos. Fala que as coisas nos parecem maiores de longe que de perto. Diz que se pensarmos nos inúmeros acasos e infortúnios que existem, descobriremos que o fim está igualmente perto de nós quando estamos febris ou saudáveis, em uma batalha ou em casa. Falando dele mesmo, ele conta que na ocasião que escreveu o ensaio, ele poderia morrer sem lamentar nada, que nenhum outro homem procurou se desapegar e se preparar tão plenamente quanto ele para a morte. E completa: as mortes mais mortas são as mais saudáveis. Eu interpreto essa frase como se uma maior consciência da inevitabilidade da morte e a maior reflexão sobre ela nos tirasse o medo dela. Montaigne, citando Licurgo, diz que fincaram nossos cemitérios ao lado das igrejas e dos lugares mais frequentados da cidade para acostumar o baixo povo, as mulheres e as crianças a não se assustarem ao ver um homem morto, e a fim de que esse espetáculo contínuo de ossuários, túmulos e funerais nos advirta sobre nossa condição. Montaigne fala que o nascimento nos trouxe o nascimento de todas as coisas, e assim a morte trará a morte de todas as coisas. Chorar porque daqui a 100 anos não estaremos mais vivos é como chorar porque ainda não vivíamos há 100 anos. E escreve para mim uma das passagens mais interessantes do ensaio. Vossa morte é uma das peças da ordem do universo, é uma peça da vida do mundo. Essa passagem é um consolo. É como saber, segundo Montaigne, que mesmo morto, a gente deixa alguma marca nesse mundo. A gente participa do movimento do universo, mesmo que de uma forma diminuta e discreta. Nós fizemos parte de um todo universal. Montaigne conclui que se da vida tiramos proveito, estamos saciados, podemos partir satisfeitos. Se não a aproveitamos, ela nos foi inútil. E nesse caso, então, qual o problema em perdê-la? Diz que a vida em si não é boa e nem má. Nós é que vamos entendê-la como boa ou má. É uma questão subjetiva. Objetivamente, um dia é igual a todos os outros dias. O Sol, a Lua, são os mesmos astros observados pelos nossos ancestrais e que serão admirados pelos nossos tataranetos. Achei interessante a seguinte orientação de Montaigne: cedei lugar aos outros, como os outros vos cederam. Então, não deixa de ser uma forma de consolação. Realmente, imaginem se ninguém morresse. Quantas pessoas viveriam nesse mundo? Temos que ceder o lugar para as próximas gerações. Montaigne diz que a morte é menos temível que nada, se houvesse alguma coisa menos que nada, e que a utilidade do viver não está na duração, e sim no uso que dele fizemos. Uma pessoa pode viver muito tempo e pouco aproveitar.
Viver bastante está na nossa vontade de assim fazer e não no número de anos que duramos. Então é isso, agradeço a atenção de todos e até o próximo encontro.